Quarta-feira, dia 24 de setembro, o Bitcoin agora em $103.600. O Bitcoin que começou a recuperar de madrugada depois da gente ter tido um flushzinho aqui no 1 hora. Galera, nesse vídeo eu quero atualizar com vocês a minha estratégia aqui para o Bitcoin, mas não só para o Bitcoin, mas para o mercado de altcoins em geral, que eu tenho algumas altcoins que estão marcadas aqui que eu acredito que a gente pode ter operações melhores no dia de hoje, beleza? Bom, pessoal, cara, no longo prazo aqui, Bitcoin não tem nenhum segredo, a gente continua na tendência de alta, né? A gente colocou no diário, vai ser bem breve mesmo, mas para informar para vocês que a primeira coisa que a gente tem que traçar aqui é este fundinho. Qualquer valor acima deste fundo aqui na tendência do diário, 12 horas ou qualquer coisa desse tipo aqui no Bitcoin, pra gente não se preocupa, tá? Perder este ponto aqui, ou seja, 107, 106 mil dólares seria bem ruim e poderia significar que a gente vai vir para valores inferiores. Porém, enquanto o Bitcoin estiver acima dessa região, cara, a gente tem que estar olhando para cima, olhando para longs, porque a maior probabilidade é a gente não perder esse fundo e fazer a continuação da alta. Porém, aqui no curto prazo, a gente já tem uma situação que é um pouco mais interessante. A gente tem essas zonas de demanda aqui embaixo, zonas de demanda inferiores, aqui, né, principalmente, e a gente tem vários lows que ainda não foram pegos. Então, a gente tem aqui uma zona de liquidez muito forte no Bitcoin. Olha, a gente tem este fundo que não foi pego, a gente tem aqui, a gente tem aqui, a gente tem aqui, temos aqui e temos este último aqui. Tudo isso aqui é liquidez que está estacada no Bitcoin e que a gente ainda não foi buscar. Pode ser que a gente comece a subir sem buscar essa liquidez? Pode. Porém, eu acredito ser um pouco o cenário mais improvável. Eu gostaria de ver o Bitcoin buscar essa liquidez, até mesmo para eu ter mais convicção para abrir a nossa trade. Se o Bitcoin, a partir daqui, começar a subir, cara, infelizmente não tem muito como a gente ter uma boa convicção para poder abrir uma trade. Agora, se a gente volta, busca essa liquidez, entra nessa zona de demanda, importante, que eu comentei com vocês no vídeo de ontem, olha, a gente tem uma zona de demanda aqui. O que é uma zona de demanda, Mac? Quando a gente tem um bloco de indecisão, que é esse bloquinho branco aqui, logo depois seguido por um bloco de impulso para cima que deixa um fair value gap. A gente tem esta zona de demanda aqui e essa zona de demanda aqui, duas zonas de demanda no gráfico, que são zonas que eu gostaria de ver o preço retornar, que inclusive são suportes importantes e que eu seria nada de outro mundo ver o gráfico fazer isso para depois começar a subir, sabe? Inclusive seria sim a melhor estratégia para poder abrir uma trade, um swing trade no Bitcoin, tá? Então, enquanto a gente não chegar ali, pelo fato de a gente ter esse tudo de liquidez aqui ainda, eu acho que eu gostaria de ver o Bitcoin caindo um pouco mais. Beleza, mas e o Bitcoin aqui no curto prazo? No curto prazo, a gente teve uma manipulação ontem, ou seja, a gente veio buscar este fundinho aqui, pegar essa liquidez toda aqui embaixo, que olhando assim no médio e longo prazo, a gente ainda não pegou estes últimos fundos aqui, tá? Eu gostaria de ver a gente pegar essa região, cara. A gente ficou um pouco acima. Então isso aqui vira até mais ou menos um equal low. Se a gente vou traçar assim, olha, isso aqui é mais ou menos um fundo igual, ou seja, um equal low. Então a gente tem muita liquidez. Sabe que a gente tem muita liquidez nessa região? Cara, o fato da gente não ter vindo buscar, se a gente tivesse buscado essa liquidez aqui, eu até ficaria um pouco mais positivo da gente já ter um repique mais forte. Mas a gente não buscou essa liquidez e veio, óbvio, pegar a liquidez que a gente estava formando aqui em cima. A gente tinha um topo aqui na hora que a gente não buscava, tinha tempo, a gente foi formando outros topos aqui e foi ficando numa região mais abaixo, ou seja, foi se formando uma liquidez muito alta aqui, então era bem provável que caso a gente tivesse, sim, um flush desse, a gente fosse vir buscar aqui em cima, tá? Bom, pegamos essa liquidez aqui agora, o próximo nível que eu tô de olho aqui no Bitcoin é na casa dos, aqui, olha, este nível, no 114.600, caso eu gostaria de ver muito o Bitcoin voltar nessa região por dois motivos. Primeiro que aqui é uma região de resistência muito importante. Olha, a gente tem vários toques nessa região. Olha aqui, ó. Deixa eu traçar aqui, ficar melhor para vocês visualizarem. Olha como que a gente tem aqui. Aqui era uma resistência, vira suporte, 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 suporte. Que mesmo a gente não rompeu, tá? Sem continuidade, então suporte. Aí aqui a gente rompe, retesta. Tá? Na hora que a gente retesta, a gente cai. Ou seja, essa aqui é uma resistência validada, muito importante, e também é uma zona de liquidez aqui numa hora. Caso a gente tenha um movimento como esse aqui, olha, que seria o que eu mais gostaria de ver no Bitcoin no curto prazo, tá? A gente vem, sobe, pega aqui, fake out, vem, change of state, cai. Beleza? Esse aqui seria o cenário ideal pra gente ter algum tipo de fake outzinho aqui no Bitcoin, tocando essa nossa resistência, buscando liquidez aqui em cima para depois voltar a cair. A gente tem muito menos liquidez acima do Bitcoin do que a gente tem liquidez abaixo. Então, por isso que a gente faz uma análise um pouco mais zerada para oportunidade de entrada em short. Ou seja, a gente quer ver o mercado vir buscar esta região. Eu estou dizendo que ele vai vir aqui? Não. O que eu estou mostrando para vocês é, pelo fato de a gente ter mais liquidez, a gente pode estar querendo buscar mais, um pouco mais níveis inferiores, como a gente querendo buscar mais níveis inferiores. Eu vou querer que o Bitcoin suba um pouco mais primeiro, porque para a gente poder ir mais para baixo, a gente tem que ver o Bitcoin ir mais para cima primeiro. É assim que o mercado de liquidez funciona. Se a gente quer cair,
A gente tem que subir, pegar a liquidez para depois a gente cair. Igual a gente faz aqui, olha. Se a gente quer cair, a gente tem que primeiro pegar essa liquidez, depois pegar essa liquidez. Ó. A gente vai sempre deixando esses topos, olha como a gente vai fazendo outros topos depois. Pega a liquidez e cai, pega a liquidez e cai, pega a liquidez e cai. Então, se a gente quer cair, a gente tem que ver o mercado subir primeiro. Se a gente quer subir, a gente tem que ver o mercado cair primeiro. E é exatamente isso que eu tô querendo dizer. Como no diário a gente tá em uma tendência de alta, a primeira coisa pra gente ver o mercado subir é ver o mercado cair primeiro. Entende? Vê como que a análise ela é totalmente fractal, ou seja, ela vai acontecendo em vários tempos gráficos diferentes. Cara, no diário a gente tá em tendência de alta, sim. Então por que eu tô olhando pra short? Não é que eu tô olhando pra short aqui, é porque a gente não pegou vários níveis de liquidez importantes ainda. Então eu acredito que aqui a gente não tem gasto suficiente para começar a renovar as máximas. Pode ser que aconteça? Sim. Só que a minha estratégia dita, cara, aqui é melhor a gente esperar o Bitcoin vir para níveis melhores, pra gente pegar uma operação melhor e tentar surfar a alta. Como a gente não caiu o suficiente ainda, eu continuo olhando aqui para níveis inferiores. Se a gente tá em tendência de alta no macro, beleza, a gente vai procurar por longos nessa região. Porém, como a gente não chegou em níveis inferiores ainda, a gente vai olhar para umas operações de queda no curto prazo. A gente quer ver o preço retroagir no curto prazo. Onde que o preço vai retroagir? Cara, depois que ele buscar zonas de liquidez. Onde são as zonas de liquidez que a gente tem aqui em cima? Zona de liquidez e zona de resistência, né? São os dois. Então, a primeira zona de liquidez é esse aqui e a primeira zona de resistência importante é esse aqui. Então, por que eu tô falando, cara, se o Bitcoin vier pra cá, eu acredito que tem uma probabilidade de a gente reverter e aí sim vir buscar estes níveis. Inclusive, a gente tá deixando, olha, um tanto de liquidez aqui embaixo. Quanto mais a gente lateralizar, ficar formando fundos aqui, mais liquidez vai sendo formada, para depois a gente ter essa manipulação, enfim, e começar a cair, tá? Então, esse é o cenário que eu gostaria de ver aqui no Bitcoin. Quer dizer que eu vou shortar Bitcoin se a gente chegar aqui? Cara, sendo bem sincero, talvez. Mas eu acredito em oportunidades melhores de short pra gente poder pegar. Inclusive, tá marcado aqui 4 altcoins que eu tô de olho pra poder pegar shorts. Uma delas é o Ethereum tá muito fraco. A gente vê a dominância do ETH, olha, começou a cair e simplesmente não parou. E eu acredito que essa dominância ainda tem muito espaço para cair. Eu já comentei com vocês que, para mim, o Ethereum, no médio prazo, a gente deve ver ele chegar nesta região aqui, que tá agindo como um imã e se colou. A gente tem bastante liquidez aqui embaixo. Então, o Ethereum tem que buscar esses 3.800, 3.600 no curto prazo. Então, Ethereum, de macro, a gente quer ver ele chegar nessa região. É aquela mesma coisa. Eu acredito que o Ethereum vai renovar as máximas históricas? Com certeza. Agora, não. Porque a gente tem liquidez, a gente não corrigiu tanto ainda. Pra gente ver o Ethereum subir, a gente precisa de ver o Ethereum cair primeiro. É a mesma coisa, eu não tô falando que a gente vai começar a cair pra zero. Não, eu acredito que sim, a gente vai renovar as máximas. Mas não agora. A gente precisa de cair primeiro, pra depois começar a subir. Quando a gente cair, eu vou olhar pra abrir a operação, entendeu? Então, cara, aqui a gente talvez tenha oportunidades melhores de entrada em Ethereum. Por exemplo, a gente ainda, enquanto o Bitcoin já pegou esses dois highs aqui, a gente não viu o Ethereum pegar esses dois highs. Então a gente tá vendo essa divergência bearish no ETH, que ele tá bem mais fraco. Então, caso o Bitcoin chegue nessa região, eu acredito que o Ethereum pode sim tá chegando nesses topinhos, e aí quando o Bitcoin pegar este topo aqui, a gente vai estar vendo o Ethereum pegar estes topos aqui. E aí quando o Ethereum pegar estes topos aqui, a gente pode ver sim uma reversão e começar a cair. Então, o Ethereum nesta região aqui vai ser uma região de interesse para eu abrir um short, tá? Como o Ethereum tá muito fraco, já acredito que vai ser improvável da gente chegar aqui, então já tem este nível aqui como potencial nível de short ETH. Quer dizer que a gente vai chegar lá? Não. O que eu tô querendo dizer é, caso a gente chegue aqui, eu vou estar olhando para abrir uma operação de short, principalmente se for coincidir com o Bitcoin chegar nessa região, beleza? Porque o Ethereum tá muito fraco, a gente não tá conseguindo pegar nem esses highs, e a gente tem muito mais liquidez abaixo aqui no ETH. A gente tem esse Colo, que é uma liquidez sinistra, a gente tem esse último fundo aqui também que ainda não foi pego, a gente tem aqui todos esses fundinhos numa hora, olha, que vai de como liquidez. Então, o Ethereum aqui pra mim, se a gente tivesse esse movimento de alta, poderia dar trade, tá? Então é isso que eu estou aguardando no curto prazo no ETH. Inclusive, várias altcoins fizeram movimentos similares. Olha, a gente vê que a PEP, a gente teve exatamente essa manipulação, olha. A gente pegou esse high, se a gente for ver a Sui, a gente também pegou esse high, e olha como que a gente começa a cair, sabe? É esse tipo de movimento que eu quero pegar, uma falta de continuação desse movimento, olha. A gente tem que, PEP, a gente pega esse high e começa a cair. Aí a gente tem isso aí que a gente pega esse high e começa a cair. Mesma coisa aqui embaixo. Tá vendo que a gente pega esse low e começa a subir? É a mesma coisa aqui. Porém, a gente pegar shorts é melhor, porque além da gente estar em tendência de queda na maioria das altcoins, a gente tem bastante liquidez aqui embaixo. Olha, tem liquidez, que não foi pega, tá? Então, e além disso, a gente tá vendo a dominância do Bitcoin subir. Tá? Então a gente tem a dominância do Bitcoin subindo, a tendência de alta agora, a probabilidade de a gente continuar subindo, Então, se a tendência do Bitcoin da dominância do Bitcoin é continuar subindo, isso quer dizer que caso o Bitcoin suba, as altcoins vão subir menos, e caso o Bitcoin caia, as altcoins vão cair mais, tá? Então, a gente tem, ó, se
o Bitcoin subir muito, as altcoins sobem menos. Se o Bitcoin cair, as altcoins caem mais, tá? Então, eu tô esperando essa dominância continuar aumentando, por isso que eu estou de olho em short em altcoins, nessas regiões um pouco mais acima, caso a gente tenha essas manipulações. Infelizmente, eu não consegui pegar nessas altcoins, mas caso a gente tenha um movimento assim de novo, aqui, onda, por exemplo, a gente não pegou esses highs ainda, tá vendo? Então, caso a gente tenha um movimento aqui em onda, olha, vou traçar aqui pra vocês, a gente tem aqui, tem aqui. Então, caso a gente tenha um movimento assim, vem subindo, pega esses highs, às vezes até manipula um pouquinho mais acima aqui, ó, sem continuação, começa a cair. E aí a gente vem buscar essa zona de liquidez, que onda também tem bastante liquidez, zona de liquidez abaixo, ó. Tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Então, é basicamente isso. Se a gente quiser ver essas altcoins subirem, a gente precisa de ver elas caírem primeiro. E é a mesma coisa, se a gente quer ver elas caírem, se a gente quer ver elas caírem para essa região, a gente precisa de ver elas subindo aqui primeiro, beleza? Então, bom, essa é a minha estratégia no mercado. Vamos ver o que vai acontecer aqui no Bitcoin. Bastante probabilidade de a gente continuar subindo aqui, seria muito bom. E talvez gere essa oportunidade de short em altcoins pra gente, porque a gente tá vendo agora maior probabilidade da dominância do Bitcoin continuar subindo, beleza? Vou ver se eu consigo fazer a sessão de live trading hoje, tô de olho nos gráficos, se tiver alguma oportunidade, eu começo a gravar e abro as operações. Se a gente não tiver operação, infelizmente não vai ter live trading hoje, eu tô acompanhando e dependendo desses movimentos do mercado pra gente conseguir abrir alguma operação. Caso aconteça, eu gravo ao vivo e mando pra vocês. Lembrando, se você quiser fazer parte, nosso grupo VIP do Telegram, ele é 100% gratuito. Você pode entrar ali, o link tá na descrição desse vídeo e você pode acompanhar a nossa série onde eu vou tentar transformar 100 mil reais em 1 milhão ao vivo, fazendo trades com vocês todos os dias, tá? Então clique aqui no link na descrição e você pode entrar e fazer parte da nossa comunidade aqui 100% gratuita. Bom, por esse vídeo aqui é só. Se você gostou, não sei se se inscreva no canal, dá seu like e até o próximo vídeo.